Por que é tão importante para mim o homem conhecer a si mesmo? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal cocriadores.com. É um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando um pouco mais de ensinamento, reflexão para que você consiga realmente ter uma vida mais saudável, psicologicamente falando, espiritualmente, o convívio com as pessoas, o contato, a harmonia no ambiente que é fundamental, é necessário para a sua saúde, né, para a sua saúde emocional, espiritual. E de onde pode vir isso, se não da sua espiritualidade, né? Do equilíbrio consigo mesmo. Eu acho muito importante o homem conhecer a si mesmo, porque quando o homem mergulha dentro de si, automaticamente ele encontra Deus. Não existe um outro caminho para a felicidade, não existe um outro caminho para você viver o céu aqui na Terra. Eu gostaria de te dizer com todo o carinho do mundo que não é preciso você morrer, né? Sair dessa nossa atmosfera terrestre aqui. Não precisa você morrer para você viver um paraíso, sabe? A busca pelo conhecimento espiritual, por se autodescobrir, é importante exatamente por isso, porque você se desprende de tudo aquilo que você aprendeu ao longo de toda a sua vida, né? O medo do inferno, a incerteza de ir para o paraíso ou não, isso tudo tem que ser vivido aqui, nesse plano, né? Onde Deus construiu todas essas coisas, toda a infinita abundância que há no universo, Deus criou para esse plano aqui. É material, tem muita coisa para viver de maravilhas, né? No plano espiritual tem, lógico, fundamental que a gente saiba disso. Mas que nós estamos aqui passando por uma experiência humana e que Deus está aqui para viver essa experiência dentro de nós, né? Em quem nós somos. Com base em estudos, né, gente? É claro, eu não venho aqui falar para vocês sem conhecimento daquilo que eu tô falando, sem embasamento. E todo mundo sabe que quando Deus, né, criou o homem, ele passou para ele a sua imagem, a sua semelhança, os seus dons, seu talento, o dom de criar, de cocriar. E é interessante eu falar que quando Deus criou Adão já tinha a sua missão, né? Que era criar, dar nome às coisas. E Adão ficou ali inerte, Adão não ia, não deslanchava, Adão ficou numa zona de conforto ali porque já estava tudo pronto, né? Então ele achava que aquilo ele não precisava ele criar mais nada, né? E Deus criou ele exatamente para ele fazer alguma coisa. Então foi necessário que Deus fizesse o quê? A mulher, a sua auxiliadora, exatamente, para que ele conseguisse despertar, para que o homem conseguisse cocriar alguma coisa. E a partir daí que foi dividido, né? Que houve a dualidade. Desde o momento que houve o masculino, foi necessário que houvesse também o feminino para o homem deslanchar, para que ele criasse, que ele cocriasse, né? Então foi necessário. Se Deus criou ali a árvore do bem e do mal, é porque existe essa polaridade para que haja o equilíbrio no universo, tá, gente? Porque às vezes a pessoa pensa assim, que tudo é culpa do diabo, não deu certo, é culpa do diabo. Não, na verdade, o diabo atua como um certo tipo de polaridade. Afinal, o que seria, né, do dia se não fosse a noite? O que seria da luz se não fosse escuridão, ou vice-versa, né, gente? Então, em tudo há o equilíbrio, em tudo há dois polos. Eu quero deixar bem claro isso para vocês não sentirem, não se afastarem de Deus, ou se afastando do diabo, porque todo mundo passa por coisas boas, mas também todo mundo passa por coisas boas e passam por coisas ruins, né? Acontece, gente, que quando o homem abriu os olhos, o maior pecado do homem, na verdade, foi esse. E quando ele encarou a dualidade, ele já se sentiu separado da mulher dele, ele já não se viam mais como um, tanto é que ele culpou, foi ela que me deu, a mulher que tu me deste,
né? Se escondeu de Deus, então foi aí que o homem, ele pecou. Não foi nem quando ele comeu do fruto da árvore do bem e do mal, não. Foi quando ele se afastou. Foi como se ele tivesse despertado para uma nova realidade, que ele se afastou de Deus e se enrolou, sabe? Ele se cobriu, sabe? Quando na Bíblia conta que ele se cobriu com uma folha de figueira. E aqui no livro de Mirdá, que é o livro que eu tô apaixonada, gente, que eu tô lendo e que eu tô entendendo muita coisa de como é que funcionava a mente de Adão, por que que a Eva ofereceu para ele o fruto, quem era a serpente. Então eu vou ler para vocês um trechinho aqui do livro de Mirdá que para mim foi importante para eu compreender o que aconteceu ali naquele momento, né? Então, olha só, por que que o homem peca, né? Onde que o homem pecou exatamente? É que diz um trechinho bem pequeno que eu vou ler para vocês, ó. Pecado, pois o pecado será a própria ruína do pecado. E onde está o pecado, senão no avental de folhas de figueira? Sim, o pecado nada mais é do que a barreira que o homem coloca entre ele e o próprio Deus, entre o seu eu transitório e o seu eu eterno. Olha só, como o eu transitório sou eu. E o eu eterno é Deus. Então há unicidade. Você e Deus são um, tá? E outra coisa que eu vou ler aqui para você, ó. Nesta corrida patética para cobrir a sua nudez, o homem investiu um grande número de aventais que, no decorrer dos anos, agarraram-se tão fortemente à sua pele que ele já não distingue os aventais da sua pele. E o homem se sente sufocado e clama por quem o liberte de tantas peles. No entanto, em seu delírio, o homem tudo faz para ser libertado de sua carga, menos aquilo que poderia aliviar e que seria atirar fora toda essa carga. Ou seja, o homem, quando ele pecou, ele se envolveu em folhas de figueira. E aqui no livro de Mirdá fala que com o passar do tempo, cada vez mais ele foi, né, se agarrando a essa folha de figueira, a separação do ele e Deus, que ele já não sabe mais distinguir o que é ele e o que é a folha. Então, gente, às vezes a gente tem uma... Na verdade, nós fomos criados, né? A gente aprendeu dessa forma. Às vezes, quando a gente fala de Deus, eu vejo muitas pessoas que têm uma fé muito forte, mas quando elas vão orar, elas têm a impressão de que Deus é alguém que está longe. A gente até ensina os nossos filhos a pensar dessa forma. Ah, papai do céu está no céu, né? O papai do céu é aquilo, o papai do céu é aquele ali. Então, gente, às vezes é porque nós aprendemos dessa forma. Eu até entendo que aconteça isso, porque nós aprendemos assim, né? Que o papai do céu está lá em cima. Nós não ensinamos os nossos filhos e porque nós não aprendemos que Deus está dentro de nós, né? Que nós somos um com Deus, que Deus não se separa de nós um só minuto. Enquanto nós, desde o momento que nós somos... o nosso papai fecundou a nossa mamãe, né? Ali, a partir daquele momento, Deus já começa a cuidar, a criar, né? A nos encher com sua vida. Só que o que acontece? Nós mesmos vamos colocando essas folhas de figueira nos nossos filhos. Como? Com a nossa credulidade, com a nossa visão de mundo, com as nossas crenças que às vezes são limitantes, que são sabotadoras. A gente vai ensinando para ela a maneira que nós fomos ensinados. E isso não é errado, tá, gente? Isso não é errado quando você não sabe disso. Quando você vive na ignorância, vamos colocar assim. Porque você vai passando que o papai do céu está lá no céu e quando o papai do céu não está lá no céu, né? O papai do céu está em numa dimensão muito superior, mas ele também está aqui. Porque Deus é tudo o que há, tudo o que existe no universo, em toda a extensão de tudo que há, Deus está ali. E Deus está em mim, Deus está em você, Deus está em qualquer pessoa. Né? Então, a gente tem esse dom, a gente tem o poder de criar coisas e nos tornarmos, sim, como Ele é, tá? Eu quero ler outro trechinho aqui para vocês, que para mim foi
Foi bem legal o estudo para você começar a ensinar mais certo, sabe? O seu filho, para que você aprenda que você é um ser que tem tanto poder, que Deus te ama de tantas formas, que Ele te dotou de tanta capacidade, tanto potencial, e às vezes a pessoa se sente um nada, se sente um lixo. Conheço pessoas que têm dons e talentos tão grandes que elas mesmas desconhecem. E eu me compadeço, sabe? Se eu pudesse sacudir a pessoa e dizer, ei, acorda, acorda, não fica procurando no outro, não fica procurando em pessoas, em circunstâncias, aquilo que já está dentro de você. Deus te ama, Ele tá aí, ó, esperando para você ousar, prosperar, criar a vida dos seus sonhos. Sim, você pode criar a vida dos seus sonhos. Você pode confiar a Ele todos os seus maiores sonhos, né? Tudo que acontece na sua vida, eu quero te dizer que é você que está criando através do Deus que habita em você. Sara, mas eu estou vivendo coisas ruins. É Deus que está fazendo eu viver isso? Sim. Por quê? Porque Deus, Ele te dá exatamente aquilo que você sente. Não é nem aquilo que você pede dele em oração, né? Porque às vezes a pessoa pede por saúde e ela tá doente. Por quê? Por que ela não recebeu saúde? Porque ela não soube sentir a saúde, né? Porque o que Deus é, Ele é a saúde, então você é a saúde. Quando você for orar para Deus, vá com uma energia saudável, né? Porque Deus, a nossa mente subconsciente, que eu digo que é lá onde que mora Deus, ele não sente, ele não vê, não ouve tuas palavras, ele só sente o que você sente e te dá de presente, né? Através da tua fé. Aquilo que tu acredita que vai acontecer é o que vai acontecer e isso é infalível, né? Isso é ciência, inclusive. Vou ler aqui para ti outro trechinho do livro de Mirdá, que fala o seguinte: o homem é um Deus enfaixado. Olha só, acabei de ler para você lá que Adão se enrolou em folhas de figueira e até hoje o homem vai se enrolando, ele esqueceu que ele é Deus, ele vai se envolvendo naquilo que ele acredita, naquilo que ele foi ensinado. E o livro de Mirdá fala o seguinte: o homem é um Deus enfaixado, o tempo é uma faixa, o espaço é uma faixa. A carne é uma faixa, e do mesmo modo são faixa todos os sentimentos e as coisas por eles percebidos. E outra parte aqui que ele fala o seguinte: o homem é uma nuvem que contém Deus em si. Olha que interessante. Primeiro passo para você descobrir todo o seu potencial, poder e glória que foi dado por Deus a você, a única coisa que você tem que fazer é o seguinte: a não ser que se esvazie, a si mesmo não poderá encontrar-se. Ou seja, esvaziar-se de si mesmo, sabe? Esquecer todas essas suas amarras, tudo isso que te envolve, que te deixa o coração endurecido. As pessoas hoje andam tão distantes de quem elas são de verdade. Quando a gente vai conversar com uma pessoa, ela coloca sempre muitos problemas naquilo que ela está vivendo. Ou ela coloca muitos problemas, muita culpa em si, ou muitas preocupações, né, que ela tem, ou então ela acusa outras pessoas ou circunstância por aquilo que ela está vivendo, ou no relacionamento, ou na vida financeira, ou em algum tipo de enfermidade que esteja acontecendo. As pessoas, elas sempre colocam isso como uma prioridade na vida delas. Elas sentem e elas sofrem muito, sofrem porque elas acham que aquilo é delas. Às vezes eu converso com pessoas que estão passando por situações delicadas, ou depressão, ou síndrome do pânico, ou estão sofrendo por um relacionamento que terminou, ou estão em preocupações com dívidas, ficaram desempregadas, e aí elas se apegam nisso de maneira muito forte. Como assim, Sara, de maneira muito forte? Ela sofre demais por isso, ela se apega nisso, e isso nada mais é que um avental que ela colocou, né, sobre ela, se enrolou, se envolveu nisso, e ela acha que isso faz parte dela, sabe? Quando eu digo assim, isso aqui
o nosso mundo, que pra gente ele é tão passageiro, né? Eu costumo dizer, nossa, a gente vive menos que uma garrafa PET nesse plano material. A gente vive menos que uma garrafa PET. Então, para que se agarrar a isso? Né? Para que se apegar de forma tão forte a esses pensamentos, a essas emoções, a esses problemas? Eles vão passar. Nada é para sempre. É por isso que você tem que aprender a viver o poder do agora. Sabe? Sentir o agora, agradecer o que você tem agora. É assim que a vida vai ser mais leve para você. Quando você só precisa, sabe, desamarrar. Tô com problema familiar, tira essa amarra. Quanto mais você se desapegar dos seus problemas, esquecer um pouco isso, mais você se chega a Deus. E a Bíblia fala bem assim, ó. Em João 3,30 ele fala o seguinte: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Às vezes o homem chega a Deus como um copo muito cheio, cheio de problema, cheio de amargura, cheio de frustrações, cheio de tristeza, com o coração sangrando. A maioria das pessoas já chegam a Deus assim, porque quando as coisas estão boas, elas se esquecem que Deus existe. Eu acho engraçado que as pessoas dizem assim, ó: tô distante de Deus, tenho que voltar para onde? Para a igreja. Tá vendo como elas acham que Deus está em algum lugar? Elas vão encontrar respostas em alguém, entendeu? Quando a resposta e Deus está aqui, ó, dentro delas. E não há nada que mude isso, tá? Deus, ele está dentro de você e você não precisa ir por intermédio de nada nem ninguém, porque o Espírito que te leva a Deus está em você, né? Você, dentro de você, você já é uma entidade divina. Você tem o poder, todo o poder de criar a realidade que você tem. É para isso que hoje, né, os terapeutas estão aí para conseguir orientar de forma inteligente. Eu sinto que nós estamos passando por uma mudança, uma transição muito grande, onde esse conhecimento está sendo aplicado e ensinado de uma forma tão boa. A internet está aí, tem infinitos vídeos aqui para você conhecer essa verdade infinita e imutável que é Deus em nós, que às vezes você, Sara, mas eu sei que eu sou templo do Espírito Santo. Tá, mas e por que tu esquece disso? Por que tu acha que tu está distante de Deus? Por que tu não está indo a um lugar? Não. Deus está dentro de você. É uma união, é uma unicidade. Sabe, o propósito de tudo isso que nós estamos vivendo aqui é retornarmos, sairmos dessa casca onde nós vivemos e voltarmos ao núcleo de tudo que há, que é Deus. Que é Deus. Então, quando você respira, quando você dorme, quando seu olho pisca para te proteger, em tudo há Deus cuidando de você em todo momento. Tá? Então é necessário que você perca todas essas suas crenças limitantes, todos os seus medos, os seus traumas, todos os problemas que você já passou na vida não passam de amarras que te deixam volumosos. Então é necessário que você diminua, você se torne um puro. Por isso que a Bíblia fala que é preciso você nascer de novo, porque você nasce puro. Você nasce preparado para viver uma realidade que sempre foi uma realidade, o desejo de Deus. Que Ele seja um com o homem, que Ele seja um com você, um comigo, vivendo em unidade, em unicidade e respeitando a dualidade, que é o equilíbrio. E lá em Gálatas 2:20 diz o seguinte: já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Da mesma forma que Jesus disse, eu e meu Pai somos um. Você tem que chegar ao ponto, no fim de toda essa nossa jornada aqui na Terra, onde a gente chega novamente a Deus, que é de lá que nós viemos. Né? A gente aprende a gente aprende muito de um Deus carrasco, né? De um Deus que condena o inferno, um Deus que tem os escolhidos dele, e às vezes essa escolha dele as pessoas se colocam como santos, como puros, e eu acho muito pequeno quando a pessoa olha para o outro e condena e julga, e
sabe? E esse não é o nosso papel. O nosso papel é amar, é suportar uns aos outros em amor, como fala lá no livro de Efésios. E eu quero terminar lendo um trecho bíblico para vocês que para mim foi a confirmação de tudo aquilo que eu aprendi, de tudo aquilo que eu falei para você agora, tá? Para que você sinta que no final dessa jornada você é um com Deus. Permitir que Deus que está dentro de você seja pleno, seja um com você. E quando você for ter um contato com Deus, você feche os seus olhos e você sinta as vibrações de Deus, o amor de Deus, que você agradeça. Deus vê através dos seus olhos, através daquilo que você cria na sua cabecinha. Deus te colocou aqui para criar, para cocriar, para viver experiências, para viver o paraíso e todas as suas promessas e toda a abundância que há no universo, Deus fez para você. Então veja a abundância. Às vezes as pessoas, quando eu falo de meditação, já chegaram pessoas para perguntar: Sara, como é que funciona a prática da meditação? Né? Aí a gente tem que passar por muitos processos, até a pessoa chegar realmente à prática da meditação e entender por que ela está meditando. O que está acontecendo naquele momento na mente dela, né? Porque as pessoas colocam meditação como algo diferente de oração. E na verdade não é. A prática da oração é você falar com Deus, mas às vezes quem fala, acaba não ouvindo e acaba não sentindo, só desabafa e continua sentindo aquela sensação. Se ela está desabafando coisas ruins, ela está sentindo coisas ruins, né? Então, a prática da meditação, eu posso dizer que é um pouco diferente, porque quando eu medito, eu consigo ascender, né? Eu consigo ir realmente para o plano espiritual através da minha imaginação, né? Da minha imaginação, como se eu saísse desse corpo físico e me tornasse Deus, um com o todo, né? Essa divindade que cria todas as coisas. Então, quando eu faço isso, eu sinto todo o universo recebendo aquele comando do meu desejo, né? Do meu desejo, quando eu abençoo, quando eu agradeço, quando eu digo eu sou a saúde. Quando eu digo eu sou a saúde, eu não estou saudável, eu sou a saúde. Né? Eu sou a saúde, eu sou a prosperidade, eu sou a abundância. Quando eu digo isso, eu sou Deus. Eu estou criando mais saúde, eu estou criando mais abundância. E é assim que as coisas funcionam dentro da meditação. Eu sinto isso, eu vejo isso, né? Se eu tô querendo abundância, eu vejo a abundância passar na minha imaginação. E quando eu vejo a abundância dentro de mim, eu sei que o universo está criando isso para me abençoar. Eu não só peço, repetindo, não. Eu vejo, eu sinto, eu falo, eu vejo com os olhos da minha imaginação, que é polar, que Deus vê também. Às vezes a pessoa, gente, outro ponto que eu queria falar com vocês. Não queria fazer um vídeo muito longo, mas às vezes é muita coisa para falar, né? Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim: vou ver, se Deus quiser. E na verdade, Deus ele não vai vir aqui na tua cabecinha e dizer: ei, vai lá que eu quero. Na verdade, é tu que tem que dizer: eu vou fazer, eu quero. Eu vou fazer e eu quero, porque eu sou Deus. Eu sou Deus. E você vai meditar com relação àquilo e Deus vai mostrar para você as infinitas possibilidades. O universo, na verdade, vai mostrar para você as infinitas possibilidades, porque você tem que querer primeiro. É como se você dissesse, se Deus quiser, você colocasse a sua responsabilidade para outra pessoa que está fora de você e não em você. Aí quando eu era criança, eu não sei com vocês, mas eu tinha ideia de um Deus que estava fora de mim, né? Então quando eu ia orar, eu sentia que alguma luz ou aquele homem branco, barbado, cabeludo se aproximava de mim
Né, gente? E a gente ensina assim para os nossos filhos. São as imagens que colocam por aí na internet, ou a gente vê em quadros antigos, né? Aquela pessoa ali e acha que Deus é aquilo, que Jesus é aquilo, ou alguém que está fora, um ser que não encosta os pés na terra. E na verdade, cada um de nós aqui somos, né, uma faísca do todo. Deus não se multiplica. Deus está aqui em cada um de nós, em cada um de nós e em tudo que há. Em cada átomo que forma toda a matéria. Qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer pessoa, Deus está ali. E a gente não pode, a gente tem que deixar, na verdade, de ver essa dualidade, essa separação. Não é um erro só se ver separado de Deus com os véus que a gente se cobre, com as folhas de figueira. Mas quando a gente coloca a folha de figueira nos outros também, né? Vendo o outro como certo, o outro como errado. Esse eu amo, esse eu não amo. Olha onde está a separação, né? Nesse julgamento. Então todos somos um. Então quando você entende que todos somos um, porque você é um, você se uniu com todo. Aí Deus já está em você, né? Você e Deus já se tornaram um. E eu quero terminar, e eu quero te pedir também, tá? Para você ler o livro de Efésios 4, que ali fala muita coisa. Eu vou ler alguns trechos só para vocês entenderem, para reforçar tudo que eu falei agora até aqui, tá bom? Vamos lá? Pega a sua Bíblia, reflita um pouco sobre isso, medita um pouco na palavra para tornar os seus dias melhores, para quando a sua oração, quando você for fazer a sua oração, você for fazer de forma mais inteligente, consciente de que Deus não está lá fora, né, em outro plano, longe de você. Não. Você vai extrair a força e a energia, a vitalidade espiritual que já está dentro de você. Que talvez esteja ali de alguma forma adormecida pela dureza do coração, como o livro fala. E eu vou ler agora para reforçar o que eu falei aqui. Efésios 4, tá? Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual foram chamados é um só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Por isso foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Até que, lá no versículo 13, diz assim, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Né? Até que a gente entende que a gente tem que alcançar a unidade do conhecimento com Deus, para que a gente chegue à plenitude do conhecimento de Cristo. Que Cristo, a todo momento, ele foi um com o todo, né? Ele foi um com o todo. E ele nunca se viu como uma figura humana. Ele sempre se viu como um ser espiritual, divino, que estava aqui por uma missão, né? Lá no versículo 14 diz aqui, ó. O propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas e nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e aspereza que induzem ao erro. Antes, segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas.
cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu digo a vocês no Senhor, insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. A partir daqui ele começa a falar sobre pensamentos. E o que são pensamentos inúteis? São esses pensamentos que te afastam de Deus, que se apegam ao medo, ao pecado, à angústia, à depressão, ao pânico, tá? Esses são os pensamentos que são inúteis, porque eles te afastam de Deus. Eles nada mais são do que mais véus que os homens se envolvem, mais folhas de figueira. E lá no capítulo 18 diz assim, ó: eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Lá no versículo 22 diz assim, ó: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Então, gente, isso aqui é a confirmação do que eu acabei de falar para vocês, né? A gente tem realmente que se despir, deixar para trás o nosso ego, aquilo que nos afasta de Deus. E eu sei que para algumas pessoas dizer que há Deus nela, que ela é um Deus, pode soar inclusive como uma blasfêmia. Como assim, Sara? Você está dizendo que há Deus eu sou um Deus. Quer dizer que todo mundo é um Deus? Sim, todo mundo é um Deus, né? Isso está escrito lá em Salmos 82, versículo 6, diz assim, ó: vós sois deuses e filhos do Altíssimo, né? Todos nós somos, todo mundo é. Até o pior pecador que você julga ser o pior pecador, sim, nele há Deus também, junto e não separado, né? Pode soar como uma blasfêmia dizer para aquele coração endurecido que nele está Deus, mas isso não muda o fato de ele ser Deus, né? Então, sabendo disso, eu desejo que a pessoa desperte para um entendimento profundo de quem ela é, de onde está Deus, de como é que ele age na vida dela. Que ela desperte também o interesse em ser co-criador de uma realidade produtiva, milagrosa, feliz, próspera, abundante, de tudo aquilo que você deseja como felicidade para a tua vida. Eu me sinto muito feliz de uma maneira que eu não consigo explicar para vocês. Tamanho amor, tamanha alegria, tamanha gratidão que é viver essa experiência com Deus, de conhecer a sua face através de mim, através das pessoas, sem julgamento, sem dor, sem angústia, porque eu me despi disso e me tornei um com o todo. Agora, sim, agora co-criadora de uma realidade produtiva, milagrosa e cheia de amor e gratidão. Então, fiquem em paz, meus queridos, até o próximo vídeo. Gratidão por você ter chegado até aqui. E se você gostou do vídeo, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal, que vou estar colocando o vídeo assim que possível, vou compartilhando com vocês esses conhecimentos. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo.